artigo 593, inciso D do Código de Processo Penal, trata-se de um recurso de mais utilização. Por que de mais utilização? Porque sempre se encontra algum respaldo, ainda que mínimo, para você recorrer com fundamento na letra D, tá? E toda vez que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Então, esse é um dos fundamentos, que a decisão do júri é soberana, mas o tribunal poderá analisar, e o Supremo Tribunal Federal vai analisar essas questões dessa soberania do tribunal do júri, né? Porque o próprio ministro Celso Mello já entendeu que quando o júri absolve, o Ministério Público não pode recorrer da decisão absolutória do tribunal do júri pela garantia constitucional da soberania dos vereditos, né? Nem que, se for com fundamento na letra D, não seria admissível, né? Ele entendeu nesse sentido, o ministro Celso de Mello, tem um voto dele registrado nesse sentido. Então isso será debatido, o alcance dessa questão da apelação com fundamento na letra D, tá? Mas nesse caso, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. O que significa isso? Isso não é muito simples que você consiga demonstrar isso. Só num caso de uma aberração mesmo, né? Vamos imaginar o seguinte: 5 testemunhas presenciaram que o réu agiu em legítima defesa, ou seja, ele somente matou porque senão iria morrer. E aí, nenhuma testemunha, o promotor tinha lá uma testemunha indireta lá que falou ao contrário, e aí o júri vem e condena o réu. Então, nós entendemos que, de acordo com a prova existente nos autos, essas 5 testemunhas que presenciaram que o réu somente matou para não morrer, né? E o júri vem e condena, nós entendemos que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Você vai recorrer com fundamento no artigo 593, né? Inciso 3º, letra D, onde a decisão do júri é manifestamente contrária à prova elencada nos autos. E nesse caso, o tribunal, se der provimento ao seu recurso, ele vai determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Tá certo? Então, ressalvando essa hipótese do voto do ministro Celso de Mello, da mesma forma, se o tribunal absolver. Se o tribunal absolver o réu, e o promotor entender que, como aconteceu lá em Minas Gerais, né, que o sujeito foi absolvido por legítima defesa da honra, ele confessou que teria tentado matar a mulher, deu seus motivos, né? E o júri absolveu ele, e a prova era totalmente contrária, até mesmo à confissão. Então, o Ministério Público recorreu porque a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos. Certo? Então, o que se verifica nesse caso é que aí sim, o tribunal, analisando essa questão, ele não pode nem condenar nem absolver. Ele vai anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Certo? E uma questão interessante que vocês devem prestar bastante atenção é que o recurso de apelação com fundamento na letra D do artigo 593 do Código de Processo Penal, ele só pode ser utilizado uma única vez. Olha que interessante. Uma única vez. Vamos imaginar que o réu foi condenado. Aí você apela com fundamento na letra D. Aí o tribunal anula o julgamento. Certo? Aí tem o segundo julgamento. Novos jurados, novos integrantes. Nesse segundo julgamento, né, se o réu for absolvido, o promotor não poderia recorrer com fundamento na letra D. Por que ele não poderia? Porque esse fundamento já foi utilizado pela defesa. Se for o inverso, também é a mesma coisa, ou seja, o fundamento na letra D pode ser utilizado uma única vez. Então, só pode, se o tribunal anular, no segundo julgamento, ninguém pode apelar mais com fundamento na letra D. Pode apelar com fundamento na letra A.
E aí o tribunal pode anular, pode ter 5, 6 júris. Se houver nulidade, o tribunal anula. Anula o primeiro, anula o segundo, anula o terceiro, anula o quarto, não tem problema. Mas o fundamento na letra D só pode ser utilizado uma única vez, tanto pela defesa ou pela acusação. Se for utilizado primeiro pela acusação, o tribunal anulou o júri. Segundo julgamento, se o réu for condenado, a defesa não pode apelar com fundamento no inciso terceiro, letra D, porque já foi utilizado uma vez. Tá certo? Pode apelar com fundamento na letra A, na letra B, na letra C, isso não tem problema. Mas na letra D não, porque já foi utilizado. Tá certo? Então, olha a importância disso, tá? Porque, tendo em vista a soberania dos vereditos, né, nesse caso, o resultado da apelação seria, se o tribunal reconhecer que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, ele vai anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Tá certo? Pelo tribunal do júri, aí são novos jurados. Tudo bem? Alguma pergunta sobre as decisões, apelações das decisões proferidas pelo tribunal do júri? Que o juiz pode proferir uma sentença condenatória, uma sentença absolutória própria, uma sentença absolutória imprópria, ou seja, ele absolve, aplica medida de segurança. O júri pode desclassificar de homicídio doloso para homicídio culposo, aí quem vai julgar vai ser o juiz presidente. O júri pode desclassificar até por um crime de menor potencial ofensivo, e aí não vai mandar para o juizado, porque o próprio Ministério Público já oferece a suspensão condicional do processo ou a transação penal, no julgamento mesmo, encerra tudo ali. Diferentemente se ocorrer na primeira fase de admissibilidade da acusação, quando o juiz desclassifica, ele vai mandar para um juiz singular competente para apreciar que trata-se de um crime que não é da sua competência, ou seja, crimes contra a vida dolosos, tentados ou consumados. Tá certo? Não, ele é soberano. Tanto ele é soberano, nesse exemplo que eu dei, que na letra D, que o tribunal não pode, por exemplo, o júri absolveu um escândalo, 10 testemunhas viram o sujeito matando lá, a traição, e o júri absolve. O tribunal não pode condenar, o tribunal tem que anular e mandar o segundo julgamento. Como? Sim, porque a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Imagina o júri, porque o júri decide pela íntima convicção. O júri decide pela íntima convicção. Certo? Ele não precisa motivar a sua decisão. O primeiro quesito vai falar sobre a materialidade, vai falar sobre a autoria, e o terceiro quesito é um quesito afirmativo. O júri absolve? Se o júri absolveu, acabou. Não tem motivo. Não precisa ele sustentar o motivo. Então o tribunal, o STF se proibiu que sustente a legítima defesa da honra. Certo? Então a defesa não pode falar sobre legítima defesa da honra, que é inconstitucional, né? Mas o júri não precisa fundamentar. Ele pode absolver por clemência, por piedade, por compaixão, porque a decisão dele é íntima convicção. Ele não fundamenta a sua decisão. O terceiro quesito, se por maioria, são 7 votos, 7 jurados, por maioria entender pela absolvição, deu 4 votos, parou, 4-3, ou 4-2, 5-2, né? Deu maioria para a votação, para não identificar como um jurado votou, como outro votou. Pode dar 4-3, aí abriu todos os votos, deu 4-3, certo? Mas nesse caso, nós verificamos que o júri não fundamenta, e a decisão pode ser escandalosa, porque ele pode absolver por clemência, por compaixão, ou ele pode condenar, por exemplo, por influência do Ministério Público, por influência da mídia, num caso que era de absolvição. Então, o tribunal, fazendo essa verificação
Por isso que o inciso, a letra D, é quando a decisão for manifestamente contrária. Quando há só divergência e o júri acata uma tese ou outra, não cabe recurso com esse fundamento. Mesmo você apelando com esse fundamento, você não vai ter êxito nenhum. Você terá êxito só quando a decisão do júri for manifestamente contrária à prova dos autos. O exemplo que eu dei: 5 testemunhas presenciaram que o réu somente matou porque senão ele ia morrer, porque o sujeito estava armado também, tinha sacado a arma, ele sacou antes e matou o sujeito. Deu um tiro só. Então, nesse caso, legítima defesa. Mas por que o júri condenou? Ah, por influência da mídia? Então o tribunal não pode verificar, anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a um novo julgamento? Sim, por uma questão de justiça. Ele vai fazer uma incursão no mérito quando ela for manifestamente contrária. Gente, isso ocorre assim, isso é exceção. Isso não é a regra. O tribunal, para reformar um júri e anular por esse motivo, pode anular por outro. Letra A, pode ocorrer várias nulidades durante o julgamento. Por exemplo, o juiz não justificou por que manteve o réu algemado, o promotor falou da pronúncia ou falou da sentença de apelação do primeiro julgamento ou do acórdão recorrível da pronúncia. Se o promotor utilizou isso ou a defesa utilizou, é causa de nulidade. Se usou argumentos de autoridade sobre algemas, é causa de nulidade. E o juiz autorizou, é causa de nulidade. Então, isso facilmente o tribunal anula e manda ter novo julgamento. Agora, com fundamento na letra D, é situação excepcional mesmo, porque o tribunal tem que fazer uma incursão no mérito e ver se o jurado realmente, a prova é manifestamente contrária daquilo que consta nos autos. Ainda que o jurado não precisa manifestar, mas a íntima convicção, mas também ele não pode fugir daquilo que está no processo, de forma escandalosa. Por isso que a lei fala decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Certo? Tudo bem? Por nada, à disposição. Então, falamos desta apelação com fundamento na letra D do artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal. Agora vamos falar uma questão interessante no recurso de apelação. Ainda fica faltando competência e processamento de segundo grau. Eu vou esgotar essa parte aqui e a gente continua depois na outra aula. Né? A reformatio impégios. É possível que haja uma reforma para piorar a situação do réu? Não. Aqui veda-se a reformatio impégios. Né? Não existe reforma que possa piorar a situação do réu quando só a defesa recorre. Então, se só a defesa recorre, o tribunal fixou a pena de 8 anos, o juiz fixou a pena de 8 anos, só a defesa recorreu, ou o tribunal deixa como está 8, ou ele diminui. O que ele não pode é aumentar, quando só a defesa recorre. Né? Reformatio império direto. Agora, se o Ministério Público recorre também para aumentar a pena, aí é possível que o tribunal, sim, possa julgar parcialmente ou totalmente procedente o recurso do MP, aumentando a pena. Tá certo? Mas quando só a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar, porque isso seria uma reforma para piorar a situação do réu. Tá? Então, melhor se ele não tivesse recorrido, teria mantido aquela pena. Ele recorreu, o tribunal pode aumentar? Não. Quando só a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar. Então, esse é o princípio da vedação a reformatio impégios. Certo? Agora, se só o Ministério Público recorre para aumentar, será que o tribunal pode diminuir? Pode desclassificar? Pode absolver? Pode. Isso chama reformatio in melius. Então, quando há um recurso exclusivo, o Mirabete sustenta que nessa hipótese não. Quando só o Ministério Público recorre para aumentar a pena, por exemplo, o tribunal não poderia diminuir a pena, né? Mas não prevalece. Prevalece o entendimento que é possível a reforma para melhorar a situação do réu, ou seja,
reformatio in melius. Então, se o promotor pede para aumentar a pena, o tribunal poderia desclassificar, né? O tribunal poderia absolver, se fosse, né, fora dos casos do tribunal do júri, porque isso serve não só para o tribunal do júri, mas para qualquer crime do juiz singular. Tribunal do júri, o tribunal não vai absolver, porque estaria ferindo a soberania. Ele pode anular, mas absolver não. Agora, nos crimes comuns, o juiz singular, sim, o tribunal pode absolver. Então, se o Ministério Público recorre para aumentar a pena, o tribunal pode desclassificar, o tribunal pode absolver e não seria nenhuma ofensa a texto legal. Tá certo? Isso chama reformatio in melius. Tá? Agora, a reformatio in pejus indireta. Será que seria possível? Por exemplo, o sujeito foi condenado por estelionato a pena de 2 anos de reclusão. Só a defesa recorreu. Tá? No segundo, e lá no tribunal, o tribunal verificou a nulidade e decretou a nulidade do julgamento, desde o recebimento da denúncia. Então, acatou a nulidade. Voltou, o processo continuou. No segundo julgamento, o juiz condena o réu a 2 anos e 6 meses. O juiz poderia fazer isso? Será que o juiz poderia condenar? Seria legal? O tribunal anulou o processo desde o início, desde o recebimento da denúncia. Aí teve a instrução e a sentença do juiz foi 2 anos e 6 meses na segunda sentença. Não poderia, porque isso seria uma reformatio in pejus indireta. O réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Então, o segundo julgamento, ou o juiz mantém a mesma pena, ou poderia até dar uma pena maior, mas uma pena menor não. Certo? Agora, prestem atenção no que eu vou... Pois não. Tá. O sujeito foi condenado a 2 anos. Ele recorreu. Só ele recorreu. Só a defesa recorreu. O tribunal anula o processo desde o recebimento da denúncia. Aí o processo começa do zero. Aí o juiz dá uma sentença de 2 anos e 6 meses. Será que o juiz poderia ou não poderia dar essa sentença de 2 anos e 6 meses? A decisão é que o juiz não poderia, porque isso seria uma reformatio in pejus indireta. O réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Porque se ele não tivesse recorrido, o primeiro julgamento tinha ficado 2 anos. Aí ele recorreu, o tribunal anulou o segundo julgamento, ele foi 2 anos e 6 meses. Então o juiz ou poderia manter os 2 anos ou dar uma pena menor, maior não. Porque se ele der maior 2 anos e 6 meses, o réu estaria sendo prejudicado indiretamente. Isso chama-se o quê? Reformatio in pejus indireta. Certo? E nós vamos falar agora da reformatio in pejus indireta do tribunal do júri. Essa é uma questão mais complexa. Preste atenção no exemplo, né? Então, o sujeito foi condenado a pena de 12 anos no homicídio qualificado, 14 anos no homicídio qualificado. Só a defesa recorre. Aliás, não foi condenado no homicídio simples. A denúncia era homicídio qualificado, o primeiro julgamento desclassificou, o juiz condenou a pena de 8 anos, a defesa e a acusação recorreram, o tribunal anulou o julgamento, né? No segundo julgamento, o tribunal do júri reconheceu o homicídio qualificado e condenou ele a pena de 16 anos de reclusão. Isso é possível? É possível, porque são novos jurados, são novo entendimento, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? O que não pode é o seguinte, vamos imaginar que o sujeito foi condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado.
Só a defesa apela. O tribunal anula o julgamento. Segundo julgamento, vem novos jurados. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado. O juiz condena ele a pena de 19 anos de reclusão. Isso poderia ou não? Não poderia, por quê? O júri reconheceu o homicídio qualificado. Então, se foi só a defesa que recorreu, e o primeiro julgamento foi 14 anos, no segundo julgamento o juiz não poderia condená-lo a maior que 14 anos. Ou ele condenaria 14, ou menor a pena. Maior não, porque senão o réu estaria sendo prejudicado indiretamente. Quando for a mesma decisão no segundo julgamento, o juiz não tem argumento para fundamentar uma pena maior. Diferente do primeiro julgamento. Primeiro julgamento, ele foi condenado a homicídio simples, ele recorreu, o tribunal anulou, vem o segundo julgamento, ele é condenado a homicídio qualificado. Pode isso? Pode, porque o júri é livre para decidir. Foi condenado a homicídio simples, recorreu, o tribunal anulou, segundo julgamento, homicídio qualificado. Isso pode? Pode. Agora, se ele foi condenado a homicídio simples há 8 anos, recorreu, o tribunal anulou, segundo julgamento, homicídio simples, o juiz não poderia condenar 10. Ou mantém os 8 ou condena a pena menor. Porque senão haveria a reformatio impédios indireta. Tá? O réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Já se o promotor recorre junto, aí não há essa reformatio impédios indireta. Aí o tribunal poderia decidir de forma diferenciada. Tá certo? Então falamos da reformatio impédios direta, da reformatio impédios indireta, e tanto no crime de competência do juiz singular, como crimes de competência do tribunal do júri, e falamos também da reformatio in melius. Tá? O próximo estudo, e para a gente finalizar essa parte do tribunal do júri, é uma questão bastante tormentosa, e aí a gente vai falar praticamente do efeito da apelação, mas envolve o tribunal do júri, que a mudança agora da lei anticrime, onde tem uma prisão automática no tribunal do júri, né? Absurdo, absurdo. O STF já declarou a inconstitucionalidade, né, nas ações 43 e 44, declarando a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal em consonância ao princípio da inocência, ao princípio da não culpabilidade, consagrados no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Né? Então, o Supremo já manifestou sobre isso, inadmitindo a execução provisória da pena, e o legislador, nessa lei anticrime, a lei 13.900 e pouco aí de 2009, que entrou em vigência em 23 de 1 de 2020, ela acrescenta que nos crimes de competência do júri, se o sujeito for condenado a pena de 15 anos de reclusão, há uma prisão automática. O juiz determinará imediatamente que ele seja recolhido à prisão ou permaneça na prisão onde ele se encontra. Recomende a permanência dele na prisão onde ele se encontra. Olha que absurdo, uma prisão automática, uma prisão que carece de fundamentação. Ah, mas ele pode ser preso? Pode, se tiver os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 311, 312, 313, tranquilamente. Né? Mas o maior absurdo ainda é o artigo 313.2, que foi alterado pela própria lei anticrime, que fala que em nenhum momento a prisão preventiva pode ser utilizada como forma de cumprimento de antecipação de pena. Olha que incompatibilidade. Então nós vamos ver e discutir todo esse escândalo desse artigo 492 e seus parágrafos quando estivermos discutindo do efeito do recurso de apelação. Dentre vários efeitos que ele tem, o único que ele não tem é o efeito diferido, o efeito regressivo, né? Mas tem o efeito devolutivo, que é a regra, o efeito suspensivo, que nós vamos verificar em algumas situações, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, né? Aliás, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e ausentes os requisitos da prisão preventiva. Vamos falar dessa hipótese do artigo 492 e o efeito extensivo, que sempre que preencher os requisitos do artigo 580 ele terá efeito extensivo. Então, isso é por último. Na sequência, a próxima aula, falamos da competência e o processamento da apelação
em segundo grau, em consonância com o artigo 610 e 613 do Código de Processo Penal. Tá bom? Encerro por aqui a aula. Muito obrigado a todos.